Olá, povo de Deus, povo da batalha, povo da guerra, povo aguerrido que não desiste, a paz do Senhor. E para você também de uma outra denominação, de um outro credo religioso, a paz de Cristo. Sejam bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética do coração de Deus para as nossas vidas, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. O tema desta mensagem: quando os impedimentos da vida nos impossibilitam de conhecer o propósito de Deus. Já vamos à primeira lição? Ana não era estéril. Ana foi escolhida para se tornar estéril. A esterilidade de Ana não era de ordem natural, e sim de ordem sobrenatural. Porque se o texto relata que Deus fechou a madre de Ana, isto significa que a madre de Ana era aberta como as demais mulheres da época. Foi Deus quem fechou a madre de Ana por um determinado tempo da vida para cumprir um propósito na sua vida. E Ana teve dificuldade em entender isso. Ana teve muitos conflitos por um tempo de sua vida pela não compreensão do propósito de Deus para ela. O que parece não ter sido muito difícil de compreender para uma outra personagem bíblica chamada Sarai. Vamos em Gênesis 16, 2, que diz: Então disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva Agar e terei filhos dela. Preste atenção aqui que Sarai, ela entende que a sua esterilidade não é de ordem natural, e sim de ordem sobrenatural. Porque ela mesma diz: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Preste atenção que ela compreendeu que era Deus que estava a bloqueando. Era Deus que estava fechando as portas para ela. Porém, também não adianta muita coisa ela ter entendido que era Deus que estava a impedindo de gerar. Porque mesmo assim, ela diz para Abraão: entra, pois, a minha serva Agar e coabite com ela. Gere filhos com ela para mim. Deu para você compreender? Eu entendo aqui que há uma compreensão diferente dessas duas personagens. Há um raciocínio diferente desses dois personagens. Veja que Ana não entende que ela não era estéril, mas tão somente estava estéril por um tempo determinado da vida. E ao contrário disso, Sarai, ela de alguma forma, ela entende que ela estava estéril, mas não era estéril. Veja que as duas têm uma linhagem de pensamento diferente uma da outra. Mas o que acontece? Ana acaba sofrendo por um tempo da vida por não entender que ela queria um filho para ela. Mas Deus, ele queria um sacerdote, profeta e juiz para o povo. Viu como há um certo egoísmo em Ana? Ela queria um filho para ela. Mas Deus queria um sacerdote, profeta e juiz para o povo. Então nós percebemos aqui como que às vezes existe um orgulho dentro de nós que nós não conseguimos detectar. E outra coisa que eu vejo aqui, Ana, ela queria um filho somente para mostrar para Penina, a sua rival, que ela poderia, da mesma forma como ela, gerar, produzir, dar filhos para o seu esposo. E Deus queria um Samuel para que ele fosse sacerdote, profeta e juiz, para realmente estar junto do povo. Deus estava pensando em Ana, mas também estava pensando no povo. Ana estava pensando somente nela.
Às vezes, Deus permite que as coisas não sejam fáceis para nós aqui na terra, por causa de um propósito que Ele tem em nossas vidas aqui na terra. Apocalipse 3,7 diz: isto diz aquele que é santo e que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha, mas ninguém abre. Fique com essa primeira lição no teu coração. Segunda lição, deixa eu colocar mais perto aqui. Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não fechou seu coração para Deus. Preste atenção que mesmo Ana se sentindo desprezada, humilhada, inferiorizada por sua rival Penina e quem sabe se sentindo esquecida por Deus, rejeitada por Deus pelo fato de não gerar filhos, mesmo assim ela continuava indo ao templo buscar a presença de Deus. Ana fez-se cumprir na sua vida Hebreus 11:25, e não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Eu acredito que outras pessoas nos dias de hoje já teriam entrado em depressão. E se tivesse acontecido algo parecido com suas vidas, em vez de entrarem no templo como Ana entrou para adorar a Deus, já teriam entrado em seus quartos para buscar um lugar mais cômodo do fundo do poço e ficarem ali então se martirizando. Não se feche para Deus. Se Deus permitiu que as portas se fechassem para você por algum tempo determinado da vida. Você se lembra que está escrito em Apocalipse 3:8? Eu conheço as suas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não entre no caminho de Elias, que entrou numa caverna. Porque se você entrar no caminho de Elias, que entrou numa caverna, você vai ouvir o mesmo que Elias ouviu. Que fazes aqui, Elias? E preste atenção que Deus diz para ele: o que fazes aqui, Elias? Não diz o que fazes aí, Elias. Deus estava com ele dentro da caverna. Por isso que diz em Mateus 28:18: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora entenda uma coisa. O propósito de Deus nos fechar as portas por algum tempo da vida para que o seu propósito se cumpra é de trazer multiplicação. Um exemplo disso, Jó. Jó, por algum tempo da vida, ele viu as portas fechadas para ele. Era só perda, luto, era só velório, era só levante, era só calúnia, difamação. Porém, se você constatar e averiguar lá em Jó 42:12, está escrito assim, ó: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Agora aqui você preste atenção. Você percebeu a multiplicação que houve na vida de Jó depois de um tempo de portas fechadas? Sabe por quê? Porque Deus fechou as portas para Jó, mas Jó, como Ana, não fechou seu coração para Deus. Quer um outro exemplo? Vamos lá em Gênesis 26. Esses dias eu preguei essa mensagem. Nós sabemos que ali Isaac é implacavelmente perseguido por Abimeleque, rei de Gerar. Isaac vai no vale, cava um poço. Os pastores de Gerar vão lá e tampam o poço. Ele vai novamente, cava outro poço. Os pastores de Gerar vão lá, tampam esse poço. Ele vai pela terceira vez, cava mais um poço. Os pastores de Gerar vão lá, tampam esse poço. Mas ele persiste, vai lá e cava o 4º poço. E ali ele prospera e até funda uma cidade. Deus permitiu que as portas se fechassem para Isaac por um tempo da vida. Mas Isaac, como Ana, não fechou seu coração para Deus. Eu não sei em quais áreas da sua vida Deus permitiu as portas se fecharem. Se na área ministerial, na área sentimental, na área financeira, eu não sei. Mas o que eu sei, eu posso dizer para você. Não feche o seu coração para Deus. Não se feche
para Deus. Não reclame, antes clame, porque Deus tem um propósito nisso tudo. Deus tem um propósito na sua dor. Terceira lição. Não adianta trazer algo à existência para disputar. Devemos trazer algo à existência para glorificar a Deus. O texto nos mostra que Penina era chamada de competidora. Isso porque o objetivo dela era gerar para competir com Ana. Penina se sentia realizada de ver Penina toda retalhada, de cabisbaixo, emocionalmente destruída. Penina gostava de fazer Ana se sentir mal, que nunca tinha feito mal nenhum para ela. E a psicologia, ela diz de uma forma bem clara que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Quem é ferido, fere. Quem é frustrado, frustra. Quem é decepcionado, decepciona. Quem é amargurado, amargura. Quem é derrotado, quer que você seja derrotado. É desta forma que funciona. E eu quero dizer para você que Ana estava indo no mesmo caminho de disputa de Penina, pois ela queria ter um filho não somente para satisfazer o teu esposo, mas para também mostrar para a Penina que ela era capaz, qualificada e que ela poderia produzir então, como Penina produzia. Só que a história de frustração de Ana termina quando ela, mesmo com a sua alma amargurada, ora a Deus, chora abundantemente e faz um voto ao Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagro ele ao Senhor. A partir daí, tudo começou a mudar na sua vida, porque, em outras palavras, Ana estava dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu separo ele para o Senhor. Cumpra-se o teu propósito na vida dele. Eu não me importo mais de ter um filho para mostrar para a Penina que eu sou capaz, qualificada e que eu posso também gerar, e nem para qualquer outra pessoa. Este filho que eu vou ter, eu entrego nas suas mãos. Cumpra-se o teu propósito, Senhor, na vida dele. Ou seja, o foco de Ana não era mais agora ter um filho para competir com Penina. O foco de Ana era ter um filho e entregar ao Senhor para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida do menino. Deu para você compreender? É totalmente diferente. E eu acredito que Deus disse para Ana: Ana, agora você começou a falar a minha língua. Agora você começou a entender o meu propósito com você aqui na terra, Ana. E eu quero dizer para você algo muito interessante antes de terminar essa lição. Deus conhece Deus conhece e fala todas as línguas. Foi ele que fez a confusão das línguas em Gênesis capítulo 11. Porém, ele usa duas línguas para falar com o seu povo aqui na terra, que aceitam a sua disciplina e vivem na porta estreita e estão procurando renunciar. A primeira língua que ele fala é a língua da tragédia. A segunda língua é a língua do triunfo. A língua da tragédia era essa que Deus estava usando para falar com Ana. Ou seja, tragédia, decepção, processo, vale, deserto, dia mau. Essa era a língua que Deus estava falando com Ana. Existe a língua do triunfo, é quando o seu bolso está cheio, a prosperidade te alcança, o teu ministério está bombando, a vida está realmente escancarando as portas para você. Essa é a língua do triunfo. Em qual língua Deus está falando com você nesse momento da vida? É a língua do triunfo ou a língua da tragédia? Quero dizer para você algo importante. Ana estava vendo Deus falar com ela a língua da tragédia, mas a partir do momento que ela faz um voto com Deus e muda o foco dela,
ela vai começar então a ver a língua do triunfo sendo falada com ela através de Deus. Você quer que Deus comece a falar a língua do triunfo com você? Então aqui vai o conselho. Comece a tentar entender qual que é o propósito de Deus para a sua vida e com a sua vida aqui na terra. Já vamos para a quarta e depois a quinta lição. Quarta lição, olha o tempo. Quando o seu nome não é mencionado porque você não merece. Você já prestou atenção que a Bíblia não relata os nomes dos filhos de Penina? E sabe por quê? Porque quem vive aqui na terra só para maltratar e humilhar as pessoas, não aparece na história e nem a sua descendência. Frutos gerados com motivação errada não prosperam. E quem produz com segundas intenções será avaliado e reprovado por Deus. Provérbios 22:1 diz: melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Quem zela pelo seu nome é porque tem caráter e não quer ver o seu nome sujo. Mas agora vamos para o outro lado da moeda que eu quero fazer você entender. Quem vive aqui na terra maltratando as pessoas, humilhando as pessoas, desdenhando das pessoas, inferiorizando as pessoas, tem caráter? É óbvio que não. Pessoas assim não têm caráter. E é isso que Penina era, uma mau caráter. Ou seja, ela não estava nem aí de como seria visto o seu nome na história. Porém, Deus tem promessas para aqui na terra para aquele que é justo e age certo com as pessoas. Vejamos isso em Salmo 112:2. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Você quer que Deus leve adiante o seu nome e o nome dos seus descendentes? Então deixa Deus moldar o seu caráter. Agora preste atenção em algo. Dos filhos de Ana, aliás, pelo menos um aparece o nome dele. Qual que é o nome dele? Samuel. E olha o que Deus fez na vida dele. Fez dele um sacerdote, juiz e profeta. Deus faz mencionar o nome do filho de Ana porque Ana era sincera e agia corretamente. Deus coloca o nome do filho de Ana na história porque Ana tinha caráter. Deus quer soprar o nosso nome na história, mas também Ele quer, de alguma forma, trabalhar no nosso caráter, construir o nosso caráter. Quinta e última lição, olha o tempo. Penina, uma pedra no sapato. Assim como na vida de todo Davi tem um Golias, na vida de toda Ana vai ter uma Penina. Às vezes, nós consideramos certas pessoas como pedras em nosso sapato. Porém, nós temos que entender que elas são um treinamento de Deus para nossas vidas. Às vezes, nós consideramos pessoas que vêm no nosso caminho como perturbadas. Porém, elas podem estar fora da presença de Deus, mas não estão fora do alcance de Deus. A pedra que estava posta no túmulo de Lázaro serviu para ser um divisor de águas para o seu milagre. As pedras que estavam nas mãos dos acusadores da mulher adúltera se tornaram bênção para ela. As pedras que estavam nas mãos de Davi se tornaram um instrumento para ele derrubar Golias. As pedras que estavam nas mãos de Moisés se transformaram na lei de Deus. A pedra em que Jacó se deitou se transformou no descanso dele. Então, muitas das vezes, nós não compreendemos, mas as pedras que surgem em nosso caminho são, na verdade, para se tornarem
um divisor de águas para as nossas vidas. Eclesiastes 3,5 diz: tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. Tempo de ajuntar pedras significa momento de reunião, momento de organização, de concluir um ciclo. Então, muitas das vezes nós não entendemos, mas Penina atravessa o nosso caminho não para ser uma pedra em nosso sapato, mas para ser um divisor de águas. Às vezes nós não entendemos, mas Penina atravessa o nosso caminho não para ser uma pedra no nosso sapato, mas sim para ser um instrumento de bênção para fechar um ciclo de nossa vida. Nós temos que começar a acreditar na virada que haverá na nossa história, como está escrito em João 16:20. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Então entenda uma coisa, fica firme no processo de Penina, porque a sua bênção vai ser maior do que você imagina. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nós opera. Ana queria um filho para ela, mas Deus queria um filho para o povo. O propósito de Deus para a vida de Ana era maior do que o propósito de Ana. O propósito que Deus tem na sua vida é maior do que o seu propósito. Que essas lições fiquem em nossos corações.